Abençoados com todas as bênçãos. Ótimo dia a todos, naquele que nós cremos que já é o nosso melhor dia. Talvez você não veja isso, porque o ontem já foi, amanhã pertence a Deus. Então o dia que nós temos é o dia de hoje. Seja bem-vindo, muito obrigado aí pela sua participação aí por essa gravação. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, receba que o que você vai ouvir lhe faça muito bem e melhore aí a sua forma de pensar. Nós vamos falar a respeito aqui do Evangelho. Muito obrigado pela sua participação. Se por acaso você ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Esse é meu nome, Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, da cidade maravilhosa. E o assunto que nos traz aqui, como sempre, é o Evangelho da incircuncisão. O Evangelho da incircuncisão que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Somente a ele que recebeu de Deus a revelação dos mistérios que estavam ocultos. Havia mistérios que estavam ocultos que ninguém entendia. O próprio Jesus falou, olha, eu tenho muito para vos falar, mas por enquanto não posso. Por enquanto, mas quando vier o Espírito da verdade, e veio, então agora nós entendemos. O apóstolo Paulo, que recebeu essa revelação e deixou escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. E é desse assunto que nós aqui estamos aqui falando. Um abraço aí para o meu amigo Dino Sangue. Ontem consegui ouvir uma parte ao vivo, não é isso? Porque a internet aqui ainda está um pouquinho debilitada, mas recebo que já está bem, tá bom? Um abraço, meu amigo, orgulhoso de ti, por esse zelo que você tem com a palavra do nosso Pai, tá bom? Um abraço para ti e toda a sua casa. Receba que tudo está bem contigo e sua família. Então, por favor, compartilhe aí a mensagem de hoje. E o tema de hoje, nós vamos falar aqui, o propósito de Deus segundo a eleição. Que Deus teve um propósito, não é isso? Mesmo que a religião não entenda, mas Deus teve aí um propósito. É desse propósito que nós vamos aqui estar falando. Se for possível, compartilhe a mensagem para que outras pessoas também possam ouvir qual foi o propósito de Deus em escolher um e não escolher outro. Deus, não é isso? E também temos um canal aí no YouTube, Abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso. Se for possível, também eu peço a você que se inscreva nesse canal. A nossa intenção aqui é fazer a palavra de Deus correr e ser glorificada, ser conhecida. Porque o Evangelho diz que o entendimento, a fé, vem pelo ouvir. E para ouvir, nós temos que falar. E para alguém falar, a internet, abençoada, é um canal assim maravilhoso, excelente. Alcançamos aí o mundo. Essa que é a verdade. Nós alcançamos o mundo pela internet. Nós começamos aí bem lá no início, já falei aqui umas 500 vezes sobre isso. Nós começamos aí com fita cassete, talvez você nem conheça, você for um pouco mais novo, nem conheça. A gente conseguia muito mal alcançar ali o bairro ali onde a gente estava. Agora, para a internet, nós recebemos correio até de Portugal, da África, da Europa, de vários lugares nós recebemos aí correios através dessa palavra. Então, nos ajude, compartilhe a mensagem e, se for possível, se inscreva também no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência ao vivo, muito obrigado a você que já está aí participando, meu irmão Anderson de Souza. Muito obrigado, abençoado. Para mim é uma honra tê-lo aqui me assistindo, ouvindo essa palavra, um anjo da sua qualidade. E a nossa oração nessa manhã é que os nossos olhos já estejam iluminados do nosso entendimento, é claro, para podermos entender, iluminados pelo próprio Deus, para que nós podemos entender a revelação da graça de Deus. Um abraço também para o meu amigo Orlando Alves, meu irmão abençoado. Ontem não pude assistir o abençoado, mas recomendo a vocês aí que estão me ouvindo, abençoado Orlando Alves, o abençoado Dino Sani, que são abençoados que botam a cara aí e mostram e falam dessa verdade. Recomendo, tá bom? Abençoado, um abraço para ti e toda a sua casa. Você é abençoado, tá bom? Então vamos aqui ao tema de hoje, tema bem importante, como nós já falamos aqui, o propósito de Deus segundo a eleição. Vamos ler aqui Romanos, o tema que nós aqui
anunciamos Romanos capítulo 9, verso 11, que diz assim, ó, por quê? Apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, porque não tendo eles ainda nascido, falando aqui a respeito de Jacó e Esaú, os dois irmãos gêmeos, nem tendo feito bem ou mal, para quê? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Veja que, já que o apóstolo Paulo fala, havia um propósito e teria que ficar firme, mas não por causa das obras, mas por aquele que chama, e quem nos chamou, quem foi? O próprio Deus. Então, abençoados, veja bem, a religião, principalmente aquela que é chamada evangélica, igrejas chamadas evangélicas, não julgam a ideia, o propósito de Deus quanto à eleição, à escolha ou à salvação eterna, que é o mesmo assunto, de acordo com o Evangelho. Quando se fala de salvação eterna, quando se fala de eleição, quando se fala de predestinação, o que é chamado de evangélico aí não julga de acordo com o evangelho da incircuncisão, porque eles apresentam, olha, você tem que aceitar a Jesus para ser um eleito, você tem que aceitar a Jesus para ter o nome escrito no livro da vida, você tem que fazer alguma coisa para que possa fazer parte do reino de Deus. Agora, o evangelho não diz isso, e muito mais. É pregado que restou alguma coisa para ser feito para que alguém possa alcançar a salvação. Olha, Jesus morreu na cruz, nós cremos, ele fez a parte dele e agora nós temos que fazer a nossa. A iniciativa sendo do homem. E não é isso. E mais do que isso. Mais do que alcançar também para se permanecer salvo, você tem que fazer alguma coisa, ou seja, tem que ter um bom comportamento. Se você quer ser salvo, primeiro você tem que aceitar a Jesus, não é isso? E depois você tem que ter um bom comportamento, né? E para permanecer salvo, porque senão você pode perder a sua salvação. Eu ensinei isso por mais de 30 anos. Acreditava nessas coisas por mais de 30 anos. E um versículo que a gente usava muito, e ainda é usado até hoje pela religião, está lá em Apocalipse. Olha só que tristeza. Apocalipse, capítulo 2, verso 10, diz assim, ó, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo João escrevendo. Olha, abençoado, uma semana, umas 2, 3 semanas atrás, eu ouvi uma abençoada falando a respeito desse verso aqui, né, e trazendo aqui para os nossos dias. Se você não for fiel até a morte, você não vai receber a salvação. Se você não for fiel até a morte, Deus vai riscar o seu nome do livro da vida. Olha, para concluir, essa carta do Apocalipse, ela foi escrita para uma igreja chamada Esmirna. Esse verso aqui, ó, Apocalipse capítulo 2, é a parte da carta que foi escrita para a igreja chamada Esmirna, que iria passar por uma situação. E já passou. Essa situação já passou. A tribulação que viria, né? a grande tribulação. Essa carta foi direcionada a eles. O correio, lá, o moço lá do correio, entregou lá para eles. Não é para nós. Foi naquela situação, naquele momento, para eles. E não para nós, abençoados. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, não foi direcionada a nós hoje. Olha o que temos para nós. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Veja bem, leia comigo aí, por favor. Diz assim, ó. Se formos infiéis, se nós formos infiéis, ele, Deus, o próprio Deus, permanece fiel. Olha o que diz o Evangelho. E como é que eu sou infiel? Às vezes eu dou aquela escorregadinha. Se nós formos infiéis, ele, Deus, permanece fiel. Por quê? Não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode se negar naquilo que ele já decretou, no seu decreto. Ele não vai negar isso. Deus é fiel à sua palavra.
Eu tenho certeza que você tem ouvido muito isso aí na religião. Olha, meu irmão, porque Deus é fiel e o abençoado lá faz planos, faz projetos e Deus é fiel. Meu irmão, deixa eu te falar aqui, ó, Deus é fiel à sua própria palavra. Ele não tem compromisso com a palavra de ninguém. Ele tem compromisso com a palavra dele, o que ele já disse lá desde antes da fundação do mundo, o que ele decretou, o decreto dele, o chamado dele, a eleição dele. Com isso, ele é fiel. E isso precisamos e vamos entender. Eu recebo que você entenda aonde está a fidelidade de Deus. E olha, veja bem, a salvação eterna nunca, veja bem, nunca dependeu da nossa fidelidade. Nunca, nunca mesmo, das nossas obras. Não, porque o Orlando sim é fiel, o Orlando é certinho. Não, o Dino escorregou. Não, nada, nunca foi assim. Deus nunca precisou dessas coisas, abençoado. Ele nunca dependeu da nossa fidelidade. Você lembra lá de Abraão, Romanos capítulo 4, verso 2, diz que o que Abraão recebeu não foi pelas obras dele. Abraão era um homem temente a Deus. Abraão era um homem que agradava a Deus. E Deus disse, olha, não é pelas suas obras. O que ele recebeu é que foi imputado por Deus nele a fé, o dom. Não foi pelas suas obras. Ó, veja aqui, ó, vamos ler aqui mais um pedacinho aqui, ó. Romanos capítulo, agora vamos no versículo 8, capítulo 9, no versículo 8, que diz assim, ó, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Olha o que ele diz, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E o verso 9, porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. Olha, na religião, lá na religião, né? Nós passamos por lá, nós estamos aqui do lado aqui, só nós lá na religião, eu pelo menos preguei isso, na religião se perde a salvação, ou seja, se ensina que se pode perder a salvação, pois o chamado lá de Deus é segundo a carne, é segundo as obras. Na religião ensina só, se você se comportar bem, Deus vai te salvar. Se você se comportar mal, olha, eu sinto muito, então não vai acontecer isso aí. Olha, vamos ler aqui mais um verso aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 9, olha o que diz aí. Para você que diz que não, é pelas obras, é para quem quiser, é para quem aceitar. Olha o que diz aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim, ó. Diz que Deus salvou e chamou. Salvou, olha a terminação do verbo, no passado. Salvou e chamou com santa vocação. Deus, com santa vocação. Não segundo as nossas obras. Não segundo as minhas obras, não segundo as suas obras, mas pelo seu propósito de Deus, pelo propósito de Deus. Você foi salvo, você foi chamado pelo propósito de Deus e graça. Veja bem, e graça, dado, não é cobrado, dado por Cristo. Quando foi isso? Quando foi que Deus, segundo o apóstolo Paulo escreveu aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, quando foi que Deus te salvou e quando foi que Deus te chamou? Quando foi que isso aconteceu? Antes dos tempos dos séculos. Antes do relógio começar, o tic-tac começar, lá no primeiro segundo. Antes disso, Deus já havia chamado você para a salvação. Foi antes, abençoado. Veja bem, abençoado, veja bem a conclusão da ópera. A salvação, a eleição, a escolha de Deus foi feita antes da fundação do mundo. Quando Deus escolheu, né? Deus é soberano, se você não sabia disso, fique sabendo que Deus é soberano. Quando ele fez essa escolha, foi antes da fundação do mundo. Por isso, obras não contam. As obras aqui não pode contar, não havia corpo de carne, a escolha não existia, não havia, entendeu? Não havia, foi feita no Espírito. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz que esse corpo aqui, ele vai voltar por pó. Agora, o Espírito que foi escolhido por Deus, que foi salvo por Deus, que foi chamado por Deus com a santa vocação, esse vai voltar para Deus, independente de obras. Deus não conta com as suas obras, pessoal. Conta a salvação, não.
As tuas obras vão servir para aquilo que você plantar, isso você vai colher. Se você planta bem, você colhe bem. Se você plantar mal, você vai colher mal. É isso que diz o Evangelho de Deus, não se zomba. Gálatas capítulo 6, verso 7, verso 8, diz ali, ó, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. O que você planta, você colhe. Agora, o Espírito já foi salvo, já foi chamado pelo próprio Deus com a santa vocação desde antes da fundação do mundo. O propósito de Deus segundo a eleição. Hebreus capítulo 2, no verso 14, bem ali na parte A, é um verso muito rico em informação. Hebreus capítulo 2, verso 14, bem ali no comecinho, diz que Deus, que os filhos de Deus participam de carne e sangue. Carne e sangue abençoados. Foi criado por Deus para que os filhos, que são os espíritos, filhos de Deus é o espírito, participassem desse reino. O veículo do espírito. É necessário que o Espírito, que é o Filho de Deus, ande por aqui dentro de um corpo de carne, dentro desse corpo aqui. Hebreus capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus não é o pai da carne. Na carne, eu tive meu pai, se chamava Ari Cardoso, e tem a minha mãe ainda, que se chama Esther Targino Cardoso. Mas no Espírito, o nosso Pai é Deus. Amém? Deus ele não é pai desse corpo de carne, então isso aqui não pode querer convencer a Deus. Os abençoados querem convencer a Deus usando o corpo de carne, fazendo jejum, fazendo vigílias, alguns batem assim nas costas, e com esse corpo você não vai convencer a Deus de nada, abençoado. Ele não é pai desse corpo, ele é pai do teu espírito. E de onde que vem os espíritos? De onde que vem os filhos? Olha, vamos ver aqui, ó, Efésios, esse texto aqui muito lindo, um dos textos mais lindos aqui do Evangelho, Efésios capítulo 1, vamos ler aqui, ó, o verso 3, que diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, lá no passado, abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja que diz, ó, abençoou com todas as bênçãos no Espírito, não é na carne. Quando nós falamos aqui, ó, abençoado, é a nossa posição no Espírito. Estamos falando com o Espírito. Abençoado, bênçãos espirituais em Cristo. A nossa posição espiritual. Porque uma certa vez eu falei com o abençoado, você é um abençoado. Ele falou assim para mim, eu não tenho carro, não tenho casa, e o meu salário é o mínimo. Abençoado, você quer essas coisas? Deus te deu inteligência, deu um corpo para você trabalhar e conquistar. Agora, abençoado aqui é o Espírito, a posição. Somos filhos, somos herdeiros de Deus nessa promessa. E o verso 4 diz assim, ó, como nos abençoou, também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A eleição, veja bem, a eleição foi nele, em Cristo. Não foi em você, foi nele. Quem fez a escolha foi ele, não foi você. E quando que foi isso? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele que fez a escolha, ele que escolheu, ele que fez a aposta, foi ele mesmo. E verso 5 diz assim, ó, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Predestinou para filhos por Jesus Cristo, de acordo com a vontade dele, abençoado, a vontade de Deus. Nunca foi a tua vontade, nunca foi a minha vontade. E depois de lermos esses 3 versos aqui, poderíamos ler até mais. Agora, onde que cabe aqui, veja bem, onde cabe aqui alguém, depois que chegou nesse corpo de carne, depois da fundação do mundo, depois que Deus escolheu, depois que Deus predestinou, depois que Deus disse quem era quem, onde que cabe aqui alguém aceitar ou não aceitar Cristo? Eu levanto minha mão e aceito. Cabe isso aqui, abençoado? Por favor, veja bem, veja se cabe. Olha, isso não é opcional.
Isso aqui não é uma opção, predestinação, eleição. Ser um filho de Deus, ser eleito de Deus, ser escolhido de Deus, não é opcional. Isso tudo foi um decreto de Deus, antes da fundação do mundo. Deus que quis, Ele escolheu, Ele quis você e acabou. Agora, se você se comporta mal, Ele é teu pai. É isso? Tudo que você planta, você vai colher. E o verso 6, vamos ler aqui o verso 6 também, que diz assim, ó, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. O propósito de Deus, o propósito de Deus foi louvor e glória da graça dele. A glória é dele. A glória não é minha, não é sua. A glória é de Deus. Nós temos visto aí, infelizmente, não é isso? Muitas pessoas querendo a glória, não, porque eu larguei tudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu sou a nova criatura, eu sou de Jesus. Pessoal, a glória é dele. Você é o que é pela graça dele. Ele que escolheu, ele que quis. Ele que escolheu você, você agrada a ele, porque ele te fez agradar a ele mesmo, no qual estamos agradando a ele, pela graça. É pela graça, não é pela lei, pela graça. Vamos ler aqui, ó. Deixa eu ler aqui mais um verso, não, 3 versos que falam a respeito do propósito de Deus. Esse verso aqui, nós quase não lemos esse verso aqui. Vamos ler aqui, ó. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Vamos ler aí, ó. Por favor, me acompanhe aí. Porque pela graça, ó, pela graça, veja bem, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de você. É dom de Deus. Dom de Deus. O verso 9, que diz assim, ó. Não vem das obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E o verso 10. Porque somos feituras suas, você foi feito por ele, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, as quais Deus, foi Deus, não foi você, Deus preparou para que andássemos nelas. Então diz assim, ó, pela graça sois salvos. Olha, somente essa parte do verso 8 aqui, somente essa parte, pela graça sois salvos, seria suficiente para fechar todos esses lugares que pregam que a eleição de Deus quanto a ser filho, depende de alguém, depende de aceitar ou não. Só esse pedacinho aqui, ó, pela graça sois salvos, seria o suficiente para fechar todos esses lugares que pregam aceitar a Jesus, que pregam e diz que você tem que fazer alguma coisa. Só esse pedacinho aqui, o tal aceitar a Jesus como Salvador. Como aceitar ou não, se é por graça. E graça é um favor não merecido. Eu não merecia. Ele que me aceitou. Se depende de mim, se eu levantar minha mão, se eu fizer alguma coisa, já não é por graça. Dependeu de mim. E o evangelho é bem graça. Pela graça sois salvos. Não dependeu de você, dependeu dele. Antes da fundação do mundo, antes de você chegar nesse corpo. E diz mais, mediante a fé, sem obras. Sem obras. Não porque a minha mãe é terrível. Minha mãe não, acho que ela não merece, não. Pessoal, não há participação humana disso. Não tem homem que possa ter feito isso. Lá em Hebreus diz, autor e consumador. A ideia foi dele. Quem teve essa ideia doida foi o próprio Deus. E quem consumou essa ideia também foi o próprio Deus. Não cabe aqui, né, participação de ninguém nisso aí. Não tem, porque o meu vizinho, nota 10, meu vizinho, graças a Deus ele é nota 10. Mas isso não muda quanto à salvação, quanto à eleição, se ele é, se ele não é. Olha, e mais aqui um detalhe. Sem obras para se salvar. Não existe obras para se salvar. Também sem obras para se perder. É por graça. Porque às vezes nós vemos aí, já ouvi pessoas falando, não, porque aquele homem lá, ele foi terrível. Ele foi terrível. Abençoado, terrível para quem? Para mim, para você ou para Deus? Porque a eleição e a escolha
foi feita por Deus, sem as obras, é por graça. E por fé, cremos no que foi consumado na cruz, predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. É nisso que nós cremos exatamente nessas coisas, abençoado. Antes da fundação do mundo, e na cruz, ele pagou o preço por esse decreto. Quando ele morreu ali e ressuscitou, ele pagou o preço, porque ele nos colocou num corpo de carne, havia um preço a ser pago por nós estarmos aqui, e ele mesmo que pagou 100% esse preço. Ele que pagou, né? Romanos capítulo 9, verso 16, diz assim: assim, pois, isto, a salvação, a eleição do que nós estamos falando aqui, que Paulo trata aqui nesse capítulo, não depende de quem quer. Não depende de quem... Não, eu gostaria muito que a minha mamãe se salvasse. Abençoado. Não depende de quem quer. Não depende de quem corre. Mas de Deus que se compadece. É isso, abençoado. A eleição, a salvação, não é uma oferta de Deus para os homens que o aceitem. Não, Deus morreu na cruz e agora né, quem quiser... É igual uma mercadoria em cima da prateleira, né, lá no balcão lá do mercado. Né? A salvação está aqui no balcão, está no mercado aqui. Ó. Se você quiser levar, você leva. Se você não quiser levar, você não leva. Não é assim, isso não é verdade. Deus nunca ofereceu nada para ninguém. Ele não oferece, não. A salvação, não. A eleição foi um decreto da soberania de Deus. Deus é soberano, ele quis, não é para quem quer, é para quem foi eleito, escolhido pelo próprio Deus no Espírito, independente desse corpo de carne, independente disso. Eu sei que existem algumas estudos que dizem que não, que é para todos e todo mundo está salvo, outros dizem que não, nós ficamos com o que está escrito. O Evangelho diz que houve uma escolha, que houve uma separação, que isto aqui não é para quem quer, né? Isso é para quem foi escolhido. Eu sei que falando assim parece até uma coisa cruel. Poxa, o meu papai, né? Meu papai, aí o meu vizinho ali, ele pode não ter sido escolhido. Olha, Deus é soberano. Deus é fiel à sua própria palavra. E não foi você que escolheu, não foi você que quis. E diz mais, no verso 14, olha o que diz o verso 14, 9:14, Romanos 9:14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Será que Deus foi injusto em escolher aquele dali e não escolheu aquele dali? Olha o que diz o Evangelho. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Não há injustiça da parte de Deus, porque a religião só diz que Deus é soberano, mas na hora de colocar em prática a soberania de Deus, não é bem assim. Deus está de braços abertos, esperando. Não, pessoal, Deus não espera por ninguém. Ele já consumou todas as coisas. Ou você pensa que Deus estava de brincadeira lá na cruz, quando ele disse, está consumado? Estava mesmo, ele consumou todas as coisas ali, todo o seu propósito, tudo teve um fim ali, tudo determinado por ele, quanto à eleição, quanto à salvação, acabou ali. O propósito de Deus, segundo a eleição. Romanos capítulo 8, também vamos ler aqui o verso 28, que diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aqueles que são chamados pelo seu decreto, o decreto de Deus. Tá bom? Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Conheceu quando? Antes da fundação do mundo. Os que dantes conheceu, antes da fundação do mundo, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o verso 30 diz assim, ó, e os que predestinou, a este também chamou. E mais, e os que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então veja que diz que aos que, não todos, aos que, não todos, a estes escolhidos, eleitos, não são todos. O propósito de Deus, abençoados, segundo a eleição, não foi para todos os homens. Não foi.
Não foi para todos. Somente para os filhos espíritos, que ele mesmo escolheu segundo a sua própria vontade. Segundo a sua própria soberania. Deus é soberano, ele que do nada fez todas as coisas. Ele disse, haja luz, houve luz, e botou limite nos mares, e deu altura às montanhas, e deu limite às planícies. E você acha que ele ia depender da minha vontade para fazer alguma coisa, abençoado? Por favor, pare e pense aqui. E mais, aqui, nesse caso, nessa soberania, não entra judeu, não entra gentio, não entra obras, não entra carne, não entra vontade humana. Nada disso. Nada disso, abençoado. Aqui não tem esse negócio, não. O que valeu aqui foi o decreto de Deus quanto à eleição, a vontade dele, a soberania dele no Espírito, antes de todas essas coisas. Antes do judeu, antes do gentio, antes das obras, antes da sua carne, antes da sua santa vontade, antes dessa vontade, desses desejos que você tem, antes de nada disso, antes de tudo isso, Deus já havia escolhido você, aquele ele não quis, lá no Espírito, lá, olha, pessoal, por favor, não é isso? Agora veja aqui um verso, esse verso aqui é um clássico na religião, olha, livro histórico de João. Livro histórico de João, capítulo 1, verso 12. Se você passou lá na religião, eu tenho certeza que você conhece esse verso aqui, que diz assim, diz, mas João, né, livro histórico de João, lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. João escreveu aqui, capítulo 1, o verso 12, diz assim, mas a todos quanto o receberam a Deus, todos, um grupo que recebeu a Deus. João está falando aqui, né? A todos. Mas aos que creem no seu nome. Aqueles que creem. Crer, você sabe que é fé. Crer é um dom, não é isso? Dado e imputado nos filhos. Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Vírgula. Foi dado por Deus ser filho. Os quais, verso 13, os quais que receberam o poder de ser filhos, creem em Deus, receberam a Deus, os quais não nasceram do sangue. Porque a religião, ela lê aqui até a vírgula. Lê o verso 12, tem uma vírgula, não lê mais. E diz mais, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Veja bem, ser filho de Deus, diz aqui João, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, mas de quem? De quem que foi a vontade para que alguém possa ser um filho de Deus? Da vontade de Deus, abençoado. Não foi da vontade do varão, não foi da vontade do homem, de vontade de ninguém. Foi um decreto de Deus. Nunca foi a vontade do homem. Nunca foi. Ninguém tem livre-arbítrio para aceitar ou não a Deus. Essa história de aceitar Jesus como Salvador é uma mentira. Vamos repetir aqui. Aceitar a Jesus como Salvador é uma mentira. 1 João, o próprio João, 1 João, capítulo 10, capítulo 4, verso 19, diz que nós amamos a Ele. Sabe por quê? Segundo João, porque Ele, Deus, nos amou primeiro. A iniciativa foi dele. Esse amor, esse zelo que eu tenho por Ele, Ele que colocou em mim. Esse amor que você tem aí, pelas coisas de Deus, esse zelo que você tem pelas coisas de Deus, foi Ele que colocou em você. Esse amor que eu amo a Deus, Ele que colocou em você. Foi Ele, dele para você. Não foi não. Não tomei um choque, não. Hoje eu amo a Deus. Nada disso. Nada partiu do homem. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E mais, uma vez salvo para sempre, sim, porque se alguém se perder, o decreto de Deus falhou. E Ele escolheu lá antes lá da fundação do mundo. Não é a minha vontade, não foi a minha vontade. Porque foi Ele que quis. Se umzinho se perder, decreto de Deus falhou. E eu penso que não cabe na cabeça de ninguém de que Deus errou, que Deus falhou. Porque se um filhinho, umzinho só, o mais humildezinho, o dedinho mindinho lá do pé esquerdo, lá, aquele que nem tem unha, se ele se perder, então Deus falhou. Olha,
a eleição, ou melhor, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a salvação aconteceu, a eleição, antes da fundação do mundo. A religião não entende isso, porque a religião entende que a salvação, ela começa, Jesus morreu, aí eu vou e aceito. Aí começou a salvação. Nada disso, abençoa, nada disso. Deus nos salvou antes da fundação do mundo. Tem vários versos aqui, vários versos, explicações do apóstolo Paulo, dizendo que ele nos salvou antes. E ele pagou o preço, lá, o cash, ele foi lá na cruz e cash, pagou lá, e o cash foi sangue, foi o sangue dele. Ele pagou muito caro por isso. Como é que alguém vai se perder agora? Sem a nossa participação em carne, sem a nossa vontade. Por isso que ninguém pode se perder. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o salvo foi salvo por Deus. E Deus é para sempre. Não tem explicação que... Não tem como isso acontecer. Então, abençoados, o propósito de Deus quanto à eleição, veja bem, quanto à eleição, se cumpriu. Se cumpriu. Todos os filhos salvos, todos, não importa, não interessa aonde que esteja esse filho. Você pode estar lá, ó, ele está mergulhado de cabeça para baixo dentro da lama lá. O pai vai cuidar dele, mas ele é um filho, é salvo. Mas é que ele está lá fazendo tudo errado. Meu irmão, ele tem um pai, não sei se você não sabe disso, e pagou um preço muito caro por ele, escolheu, se é um filho, né? Se é um filho lá, e está lá, e não tem, olha só, vamos ler aqui mais um verso, ainda temos aqui 2 minutos, vamos ler aqui mais um verso que diz, ó, Romanos capítulo 9, o verso 22, e que direis, veja bem, e que direis, o que a religião vai falar a respeito disso aqui, ó? Se Deus querendo, e Deus quis, mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para quê? Para aceitar Jesus e ficar bonzinho? Não, os vasos de ira criados por Deus foram preparados para a perdição. Para isso. E o verso 23, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória dele já dantes preparou, que somos nós, os filhos preparados pelo próprio Deus. Agora, a religião, ela quer transformar o vaso lá de ira, que não é filho, em um vaso bonitinho, passar lá uma tinta, né? Fazer umas boas obras e se batizar e fazer um jejum e faz um propósito com Deus e vai para o monte, né? E dá lá o dízimo lá. Agora sim, então agora você é um filho. Ô abençoado, olha, se não é, não é. Se é. Como diz o meu amigo, meu irmão Marcos, né? Marcos lá de Caxias, quem está dentro não sai. E quem está fora não vai entrar. Porque as inscrições já foram encerradas pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo. Porque senão, se entrar alguém agora, vai ser por obras. E não é por obras. É escolha de Deus, a eleição foi de Deus. Abençoados, o propósito de Deus já se cumpriu na vida de todos os seus filhos. Todos são salvos. Os filhos de Deus, não existe a menor possibilidade de se perder. O preço já foi pago, o depósito já foi feito lá por Deus mesmo, lá na cruz. O que tinha que ser já foi. E quando sair desse corpo aqui, vai ter que voltar para Deus. Uma pergunta, nosso finalzinho aqui, uma pergunta que eu vi alguém fazer na internet um dia desse. Como é que você tem certeza que você é o filho de Deus? Abençoado. Vamos aqui, ó. Romanos capítulo 8, verso 16. 8, 16, que diz assim, ó. O mesmo Espírito com E maiúsculo, ou seja, Deus, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito aqui, que somos filhos de Deus. É por fé, é dom de Deus aqui imputado no nosso espírito. A certeza que eu tenho não é pelas minhas obras, é o próprio Deus que testifica aqui no meu espírito, com esse dom, que eu sou filho dele, assim como acontece com você. Não vem das obras, não vem, não, porque a minha irmã é boazinha, nada disso, abençoada. É o Deus aqui, ó, no Espírito aqui. Procuramos nos comportar bem, não para sermos filhos de Deus. Procuramos nos comportar bem, porque nós já somos filho dele. E se você sair da linha, ele vai te corrigir. E papai corrige mesmo, né?
Se você não sabe disso, eu gostaria que você soubesse. Às vezes você passa por situações e não sabe por quê. Porque você não é qualquer um. Você é um espírito escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, colocado aqui nesse corpo de carne, para no tempo próprio ele vai te sacar e vai te levar. Lá em Efésios capítulo 1, verso 13, verso 14, diz que o penhor da nossa salvação, aquilo que nos garante o resgate que ele vai fazer, foi pago por ele. Então, quando ele te resgatar, ele vai ter que levar, porque ele mesmo pagou o preço. Tá bom, abençoados? Recebo que tudo está bem na sua vida e peço a você que compartilhe a mensagem e, se for possível, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua participação. Estão vendo aqui, muitos abençoados aqui estão participando. Muito obrigado pela sua participação. Não consigo aqui ler o nome de todos, que são bastante, mas Deus aí o sabe, o zelo, o carinho que você tem por essa palavra, não por mim, que sou um irmão igual a você, exatamente igual a você. O preço que Deus pagou por mim foi exatamente o mesmo que pagou por você. Então somos exatamente iguais. Apenas hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, mas recebo você amanhã aí também falando da palavra do nosso Pai. Abençoados, se for possível também, se inscreva no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar aí e recebo que na próxima semana estaremos aqui falando mais uma vez a respeito do Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça de Deus, essa palavra do nosso Pai que tanto faz bem aqui ao nosso coração, aqui à nossa mente. Abençoados, muito obrigado e até a próxima reunião.